Olá! Tudo bom com vocês? Vamos a mais um Mercado de Trabalho 50 mais? Então, quando eu criei o 50 Sem Crise, que eu criei os quadros, um dos quadros foi esse aqui, né? O Mercado de Trabalho 50 mais. E eu lembro que o primeiro tema que eu abordei foi justamente a diferença ali, as vantagens em relação a nossa atuação 50 mais no mercado de trabalho versus a atuação dessa juventude. Uma coisa que eu coloquei ali, de fato, foi a questão da nossa experiência enquanto termos a paciência de analisar um assunto, de aplicar uma determinada técnica, enfim, do nosso trabalho em si, versus o imediatismo dessa geração, né, mais jovem e que querem meio que resposta pronta, querem de fato tudo muito rápido. Eu acho que a gente está na era da tecnologia e acho que o imediatismo, a resposta pronta, a informação pronta, ela de alguma forma está afetando a todos nós. Mas no mercado de trabalho, eu acho que essa questão, ela pega muito mais para os jovens hoje e acabam atrapalhando, e meio que parece que está no DNA deles. Um pouco diferente para nós, que viemos de outra geração, que a gente tinha que ir atrás de informação, muitas vezes a gente tinha que construir aquela informação para aplicar no nosso trabalho e de várias fontes, não era uma coisa imediata, a gente não tinha Google, né? Nós éramos praticamente construtores, né? Pedra, tijolo por tijolo do nosso trabalho. Então, estão saindo várias matérias, eu vi no G1, eu vi na Isto É, mas eu trouxe aqui uma da Exame, aqui no Instagram, da revista Exame, que ela fala, né, sobre a inclusão de profissionais com 50 anos ou mais deve crescer nas empresas em três anos. Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Fala o seguinte: enquanto a população do Brasil envelhece e as regras para aposentadoria ficam cada vez mais complexas, o mercado de trabalho ainda tem preconceitos em relação aos trabalhadores com 50 anos ou mais. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Maturi, empresa especializada no mercado 50 mais, em parceria com a consultoria Ernst Young Brasil, com a participação de 191 funcionários da empresa em 13 setores. Aqui ele discorre sobre isso, né? E num outro parágrafo aqui do texto, bastante interessante, a matéria diz o seguinte: a população 50 a mais é a que mais cresce no Brasil e exige que governos e empresas adotem uma perspectiva mais inclusiva à estratégia. Nas organizações, quem abrir oportunidades de atração e retenção continuará a contar com uma mão de obra produtiva, engajada e capaz de contribuir para a inovação nos negócios. Mas isso não acontecerá do dia para a noite. É preciso muito trabalho, com discussão e novas práticas para a conscientização do mercado. Afirma Morris Litvak, fundador da Maturi. Então, qual dica eu gostaria de trazer aqui para vocês em relação a isso? Tem uma questão dessa juventude, que eu também já falei isso algumas vezes, que a tecnologia também parece que nasceu no DNA dessa galera, né? E eu falo isso, eu tenho 3 filhas jovens, e você vê a facilidade que eles têm com tecnologia. Mas são aprendizados que eu acredito que nós, 50 mais, conseguiremos, né? Também possamos absorver e adquirir. Então, se você tem 50 a mais, está desempregado, ou está querendo, está almejando algo maior, olhe o que tem de atualidade tecnológica para a sua área.
Vou dar um exemplo aqui. Pessoal de RH que não conhece ou não tem uma proximidade com o e-social, que é uma obrigação acessória junto ao governo e que traz toda uma reforma tecnológica digital para as informações de todos os trabalhadores. Então, quem tem 50 a mais, aqui é um exemplo, e trabalha nessa área, de alguma forma precisa ir buscar cursos, precisa se atualizar, saber o que é, saber como funciona. Então, tem uma questão também em relação a nós, que é todo o universo tecnológico, toda a modernidade, que de alguma forma a gente precisa absorver. É aí onde entra a questão da nossa experiência de ter a paciência de aprender, de ir atrás, de buscar, pegar informação, né? O que difere dessa galera mais jovem. E aqui, gente, eu não estou falando de certo e errado, aqui eu estou falando meramente da posição de um e da posição do outro do mercado de trabalho. Então, para nós, precisa fazer essa imersão nesse mercado tecnológico, para quem não fez ainda, para quem não tem ainda essa proximidade, porque aí eu tenho certeza que para se recolocar vai ser muito mais fácil. Como a matéria aqui, né, diz, a população está envelhecendo. Então, ter pessoas 50 a mais no mercado de trabalho nos próximos anos tá deixando de ser uma tendência para começar a virar uma realidade. Mas a gente também precisa estar atualizado, precisamos estar atualizados para a gente conseguir essas recolocações. E às vezes é uma coisa simples, né? Às vezes você procurando no Google, procurando no YouTube, você dentro da sua área, dentro do seu conhecimento, da sua competência, você consegue pegar aí a informação, absorver a informação e ter um currículo mais próximo aí para conseguir se recolocar, tá bom? É isso, ficam aí as dicas, né? E a informação para quem tem 50 a mais, a gente não pode desanimar. Sem falar da transição de carreira, né? Pessoas que estão no mercado e estão fazendo transição de carreira, ou sem falar dessa galera que, obviamente, precisa de uma especialização, que é o meu caso, por exemplo, que estou fazendo migração de carreira, mas o assunto, o tema aqui hoje, o alvo, é justamente a recolocação 50 a mais no mercado. E aí aquela coisa de, né, estou desistindo, envelheci, não se encaixa para nós, não cabe para nós. Apesar de todo o preconceito com a idade que ainda se tem, ainda é muito forte o preconceito, a gente sabe disso, mas a gente tem que ir quebrando isso, porque estou envelhecendo, né, desistir não pode, não deve e não cabe nesse contexto, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.